Oi, muito bom dia a todos vocês. Tudo bem? Estão me ouvindo aí? Sim, Pronto, então perfeito. Bom dia, Darlan. Tá sim. Oi, Adriane. Bom dia a todos vocês mais uma vez. Eu sou Darlan, acredito que vocês já me conhecem, né? A gente não precisa estar apresentando novamente. Pessoal, o nosso objetivo nessa reunião é passar algumas informações importantes relacionadas ao censo do ano de 2024. Nesse momento, nós não temos nenhuma informação de atualização, de novos dentro da plataforma. Esse primeiro momento é justamente para a gente poder frisar a importância das atualizações das informações na plataforma, ok? Então, o nosso censo, como vocês já sabem, né, ele não começa quando a gente vai iniciar com o portal do EducaCenso, quando o portal do EducaCenso abre. O nosso censo, ele se inicia muito antes desse período, que é com o período das análises, né, onde a gente busca entender como é que estão as informações do município, gerar os relatórios para enviar para os municípios, fazer as intervenções necessárias em tempo hábil, para que quando iniciar o período do EducaCenso, a gente tenha um tempo aí para que as migrações elas sejam feitas de maneira excelente, ok? Deixa eu liberar esse pessoal aqui que acabou de entrar. Então, o processo do censo da gente, de quem tem o SGE Bravo e de quem realiza o processo de migração, ele acontece muito antes, né? Ele não acontece na última quarta-feira do mês de maio. A gente não inicia somente na última quarta-feira do mês de maio, mas a gente inicia o processo muito antes para que a gente consiga manter esses dados e informações sempre preenchidos e atualizados, ok? Então, vamos lá. Mais uma vez, eu dou as boas-vindas a todos vocês que estão aqui. A nossa reunião, ela vai durar, em média, aí, 1 hora no máximo, a gente não vai passar disso. Nós vamos dividir... 1 hora? Você tá louco? Foi a Aline. 1 hora, Aline. Misericórdia! É rapidinho, passa rapidinho. É até menos disso, é no máximo 1 hora, viu? Ok. A reunião, ela vai ficar gravada, tá? Então, se caso tiver alguma necessidade, depois vocês podem acompanhar, mas é importante que vocês fiquem aqui para que vocês possam tirar as dúvidas necessárias, tá bem? Então, essa nossa reunião ela vai ser dividida em 2 momentos. Tem essa primeira orientação e vai ter a segunda orientação, que a segunda orientação, que nós outras importantes aí, porque senão ficaria mais longo, viu, Aline? Então, a gente dividiu em 2 momentos. Então, vamos lá. Pessoal, a gente vai falar sobre esses tópicos aqui, né? O que é pelo EducaCenso, quais são os dados que devem ser priorizados nesse processo das migrações, né? Da atualização das informações dentro do sistema. O formulário de migração. Então, para que o município ele consiga migrar, é necessário preencher um formulário que nós estaremos enviando hoje lá no grupo. Nós inserimos inicialmente todos os municípios, tá, dentro do grupo, mas alguns municípios eles não migram, eles fazem manualmente o processo, né, porque eles preferem dessa forma. Então, no grupo só vai ficar realmente os municípios que vão efetuar a migração, e a gente vai saber através desse formulário de... E o nosso último tópico é quando inicia o EducaCenso. E aí vocês podem ver que tem outros tópicos aí que nós iremos separar para um outro momento, porque senão não dá tempo da gente falar de todas essas questões, tá bem? Então vamos lá. Já sabem, é um processo de coleta de dados da educação que tem como principal objetivo o cenário educacional e o governo eles consigam enviar recursos para que os municípios administrem a educação da melhor forma possível. Então, através do EducaCenso, a gente vai buscar entender como que está o cenário da escola, se a escola ela tem equipamentos necessários, a estrutura necessária para que ela consiga estar ensinando as turmas, com os professores, com os alunos. Então, o objetivo é entender o cenário educacional para
buscar recursos eficientes para a administração da educação nos municípios e no país em geral, ok? Quem faz o Educacenso são todas as escolas do nosso país, e o Educacenso, ele sempre vai se iniciar na última quarta-feira do mês de maio. Ou seja, nesse ano, o censo ele vai se iniciar no dia 29, né, desse mês. O que inicia? Inicia a abertura do portal, certo? Então, o portal do INEP, ele vai estar disponível a partir do dia 29 desse mês, para que as escolas consigam estar inserindo as informações da matrícula inicial. Então, nós do SGE, nós só fazemos o auxílio no processo da matrícula inicial, ok? Tem outras etapas do Educacenso, né, que é a etapa... E a gente tem uma última etapa também de situação final do aluno lá para o final do ano, mas nós do SGE, nesse momento, nós só fazemos... Deixa eu permitir o restante do pessoal que está entrando agora. Então, pronto, o Educacenso é essa pesquisa que todo mundo precisa estar fazendo. Então, os dados educacionais a gente vai coletar, vai organizar, nós iremos organizar tudo, os dados da escola, os dados da turma, os dados dos alunos e os dados dos professores. Organizamos tudo e mandamos isso para o INEP. Seja de maneira manual, inserindo essas informações direto na plataforma do Educacenso, ou seja de maneira através de um sistema, como o SGE Bravo, que a gente migra os dados e informações que já estão inseridos, ok? Através de um arquivo TXT. Mas sobre esse processo de migração, como que ocorre, né, como queremos fazer, nós vamos deixar um pouquinho mais adiante, certo? Então, o Educacenso é essa pesquisa que eu falei para vocês. E quem são os responsáveis do Educacenso, pessoal? Os responsáveis do Educacenso dentro do SGE Bravo são os gestores que estão responsáveis pelo gerenciamento dos dados escolares dentro da escola. Então, quem faz o Educacenso é basicamente o secretário escolar, o diretor, o vice-diretor ou o técnico responsável pela alimentação das informações dentro da plataforma. São essas pessoas que irão alimentar a nossa plataforma e que irão inserir os dados necessários para que a gente consiga fazer o processo de migração de maneira qualificada e eficiente, ok? Então, quem vai inserir as informações é justamente os responsáveis ali que estão atuando diretamente na escola. Outro responsável pelo Educacenso é justamente o coordenador do censo do município. Então, cada município tem um técnico, né, que ele fica responsável por essa parte. Então, assim como na secretaria existem outros sistemas, como o sistema presença, né? A gente tem diversos outros sistemas, e cada uma pessoa fica responsável por um sistema, assim como tem o responsável também pelo SGE Bravo no município, tem o responsável pelo Educacenso, que muitas das vezes pode até ser o responsável pela plataforma, né? Porque já lida diretamente com os dados da educação e é quem vai realmente fazer o processo de migração. Então, nós temos o técnico do Educacenso, que fica responsável, e também temos o coordenador do SGE Bravo, e as escolas que vão atuar na inserção das informações. O coordenador do Educacenso, ele é quem vai analisar, ele é quem vai identificar dados faltando, ele é quem vai chamar a atenção. Opa, você não inseriu o transporte dos alunos, você não inseriu as deficiências, você não inseriu a etapa individual nessa turma que é muito seriada, a etapa da turma está incorreta, né? Então, o coordenador do Educacenso é quem vai, o técnico, né, responsável pelo Educacenso, é quem vai estar acompanhando essas informações para trazer efetividade no lançamento através das escolas. E o coordenador do SGE Bravo também vai estar junto nessa jornada para fazer com que as informações elas sejam inseridas da maneira mais adequada possível, para que as escolas não insiram informações fictícias, né? Para que as informações não insiram, para que as escolas não insiram informações erradas, informações que não são verdadeiras, somente para preencher. Então, o coordenador ele vai fazer esse trabalho. E esse trabalho ele é feito através das análises dos relatórios do sistema, ok? Então, a gente vê que é muito importante esse momento inicial do Educacenso. A gente está lidando agora com os dados da educação, nós estamos lidando com informações que vão para o governo, que essas informações elas precisam ser tratadas, né? Elas precisam ser fidedignas, reais.
Então, a gente precisa ter um maior controle desses dados e atenção nesse momento agora, para que quando chegar o período da coleta de dados, né, para quando chegar no dia 29 e o portal ele abrir para que a gente consiga fazer o processo de migração, a gente não ter problema, a gente não ficar correndo contra o tempo, né, que é o que realmente acontece. Alguns municípios acabam deixando para cima da hora, não dão a devida importância nesse primeiro momento, que é um momento da gente analisar, da gente entender como que estão as informações. Vocês vão receber semanalmente relatórios que nós estamos gerando, né? Então, vocês já recebem esses relatórios nos e-mails para que vocês consigam entender como que está o preenchimento dos dados no município de vocês. São relatórios como os dados do censo, que nós estamos enviando, graduação dos professores, alunos homônimos, né? Transporte, deficiências, para que vocês consigam fazer o acompanhamento e entender se realmente as escolas estão atualizando, se os dados estão corretos, né? Então, nesse primeiro momento, pessoal, é de extrema importância que a gente tenha uma atenção elevada aí à atualização dos dados dentro da plataforma, ok? Então, as escolas precisam preencher, as escolas precisam atualizar, para que quando chegar no período do censo, a gente não ficar na correria, né? As escolas não migrarem dados incorretos, porque isso depois é uma dor de cabeça para vocês fazerem um processo de correção. Mas, se a gente se atentar, se a gente se organizar e atualizar as informações, fazer um cronograma de migração, tenha certeza que não vai ter problema nenhum e a migração ela vai ocorrer de maneira rápida e efetiva, certo? Então, o responsável do censo a gente já entendeu que vão ser as escolas que vão preencher as informações, vão ser o coordenador do SGE Bravo e também o técnico responsável pelo censo. E, além dessas pessoas aí, que são basicamente os responsáveis por cada, dentro do município, vai ter também a nossa equipe do SGE Bravo, né? Então, a nossa equipe é formada aí por mais ou menos 8 pessoas que vão estar gerenciando e auxiliando nesse processo do EducaCenso em 2024, tá? Quais são os dados que nós devemos priorizar nessa etapa inicial, que é a etapa de análise, que é a etapa de verificação, né? Que é a partir desse momento. São os dados referente a... que é o mesmo pilar que a gente forma, né? O EducaCenso, que é escola. Então, a gente precisa se atentar aos dados da escola, aos dados da turma, aos dados dos alunos e aos dados dos professores. Então, são esses 4 pilares. Nós separamos em 4 pilares para ficar mais fácil esse entendimento e também porque o censo ele é dividido nesses 4 pilares. Então, nós temos as informações escolares, as informações das turmas, as informações dos alunos e dos docentes, ok? Nesse nosso primeiro pilar, que é o pilar escola, nós possuímos 2 campos dentro do sistema que nós precisamos priorizar, que é o campo de identificação. Então, abaixo da foto da escola, acredito que vocês já estão familiarizados com esse campo, abaixo do campo da escola, nós possuímos o campo identificação. Nesse campo de identificação, nós iremos informar algumas informações de identificação mesmo da escola, ou seja, qual órgão regional que a escola pertence, né? São vários NTEs aí, NTE 20, NTE 13, em diversos outros, que é, no caso, o órgão regional de ensino, ou seja, qual é o núcleo de ensino aí que o município pertence? É Bom Jesus da Lapa, é Caetité, Licínio de Almeida, eu acho que Licínio de Almeida faz até parte de Caetité, né? Mas, enfim, a gente ter quais são essas informações para que a gente consiga preencher e auxiliar as escolas no preenchimento. A modalidade, se é administrativa, né? Se é municipal, se é federal, se é estadual. Então, tem todas essas informações que nós precisamos preencher nesse campo de identificação. Existe ainda o código da escola sede, que gera muitas dúvidas, e também o preenchimento do código da IES. O que seria esse código da escola sede? Só vai ser preenchido se a escola ela for compartilhada, né? Se a escola ela compartilhar o prédio dela. E esse código da IES, que é a Instituição de Ensino Superior, nós só iremos preencher se
a escola for compartilhada com um prédio aí de ensino superior, uma instituição superior. Certinho? É o que mais gera dúvidas. Depois eu vou passar direitinho isso dentro de um documento para que vocês consigam compreender de uma melhor forma, ok? E poder também passar para as escolas. Temos um outro campo aí, ó, que pertence à escola, que é o infraestrutura ou o censo, né? Que é onde a gente vai colocar as informações de infraestrutura mesmo, ou seja, quem é o gestor da escola, o endereço da escola, energia e outras informações de infraestrutura mesmo, a quantidade de funcionários, a quantidade de salas, se é salas climatizadas, se essas salas têm acessibilidade, ok? Então, o sistema, ele ainda possibilita a migração desse campo censo. Em alguns anos aí, a gente fez esse processo de atualização, que é as informações que a escola preencheu no censo no ano anterior, ela consegue migrar. Então, é só a escola entrar no ano anterior e fazer o processo de migração, ok? É claro que a gente precisa se atentar com as informações que se atualizaram. Então, vamos supor que a gente atualizou a quantidade de salas na escola. Se eu migrar, vai ficar com a quantidade do ano anterior. Então, é importante que vocês solicitem que as escolas façam as devidas atualizações nesses campos para que a gente não tenha problema, ok? Esclarecer campos que devem ser preenchidos apenas com sim, exemplo, abastecimento de energia, computadores, internet, rede, entre outros. Então, existem campos que eles devem ser preenchidos com sim, com não, tem campos que vão ser preenchidos com nenhuma informação, eu ia falar como zero, mas zero não é permitido, ok? Quando você insere zero dentro dos campos que pede quantidade dentro dessa parte do censo, vai dar erro. Então, se você não tem, se o sistema está perguntando para você quantidade de computadores, mas na minha escola não tem nenhum computador, o que eu vou fazer? Eu não vou preencher. Eu vou deixar em branco e só vou salvar a informação lá que não tem, ok? Eu não vou inserir o zero. Se eu inserir zero, vai dar erro. Certo? Então, tem que deixar em branco. É muito importante a gente repassar essa informação aí para as escolas, tá? Vou passar aqui. Eu só vou abrir aqui rapidinho para a Roseli. Roseli levantou a mão. Você pode ficar à vontade, Roseli. Bom dia. Bom dia. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Toda aqui a nossa dificuldade é a questão da dúvida mesmo, naqueles itens que tem abastecimento de água, de energia e tudo. Aí vem aí, você entrando lá, é que não dá para me colocar aqui na tela para você ver. Aí vem rede pública, né? Aqui na nossa sede, todo mundo é rede pública, certo? Aí vem a questão do posto artesiano, cacimba, fonte, rio, tudo não. Aí vem lá em cima, rede pública. Aí vem aquela informação, a última lá embaixo. A gente fica confusa ao informar isso aqui. Aí vem, não há abastecimento de água. Lá em cima a gente informa que sim, e lá embaixo a gente coloca não. Aí fica, não há abastecimento de água, sim. Como vocês respondem isso aí? Porque, sinceramente, todo mundo... Pronto, perfeito. E para nós existe. Tem rede pública, sim, de abastecimento de água. Só que essa resposta, no final lá, eu coloco sim ou não? Pronto, minha amiga, perfeito. Eu acho que essa é a dúvida de quase todo mundo, né? Esse campo, ele realmente, ele é não faz muito sentido, né? Mas, assim, o que eu vou explicar aqui para vocês, para que vocês entendam. Então, quando você marca que o campo não há abastecimento de água, a pergunta, não existe abastecimento de água? Se você marcar sim, você está concordando, você está dizendo que não existe, então sua escola não tem abastecimento de água. Então, rede pública, o restante tem que ficar tudo como não. Se você deixar marcado como não, você não está concordando, então você está dizendo que existe sim abastecimento de água. Deu para entender? Infelizmente, nós não conseguimos estar trocando essa nomenclatura, porque é a mesma nomenclatura que o censo exige. Então, é de acordo com o manual, né? A gente até poderia mudar essa nomenclatura e colocar algo mais simples para que vocês conseguissem entender e não gerasse esse tipo de dúvida, tá? Mas é essa a ideia. Então, se você marcar que
que não há abastecimento de água como sim, você está concordando. Então, eu estou concordando que não existe abastecimento de água na minha escola. Então, quer dizer que não tem que marcar nenhuma dessas outras opções, porque não existe, não tem abastecimento de água. Mas se você deixar como não, você não está concordando. Então, você concorda. Não há abastecimento de água? Não, eu não concordo. Tem abastecimento de água e o abastecimento de água é da rede pública. Certinho? Assim como nos outros campos, ó, rede de esgoto. Se eu marquei que não há esgotamento sanitário, se eu colocar como sim, eu estou concordando com essa informação também. Então, não há esgotamento sanitário, se eu marcar como sim, eu estou concordando. Não existe. Então, todos os outros têm que ficar como não, certo? E se eu deixar como não, significa que com essa informação que está trazendo aqui, ó. Então, existe esgotamento sanitário, sim. Então, eu vou marcar aqui, ó, que é rede pública o esgotamento sanitário. Se eu marcar que não, que sim nesse campo de vou estar concordando que não existe, certo? Deu para entender agora? Pronto, perfeito, minha amiga. Então, realmente, esses campos, eles trazem um pouquinho de dúvida, mas é essa lógica. Se nós marcarmos sim, nós estamos concordando que não existe. É só a gente entender dessa forma. Se eu marquei sim, eu concordo que não existe. Eu vou até para o pessoal pedir para fazer um bannerzinho, né? Que aí fica bem autoexplicativo. Você anota aí para mim, por favor. Então, vou pedir para o pessoal fazer um banner para que a gente consiga sanar essas dúvidas, porque eu acredito que tem muitas escolas realmente que têm esse tipo de dúvida, viu? ID, levantou a mão. ID, você pode ficar à vontade aí, viu? Pronto, ID falou que é a mesma dúvida, então perfeito, ID. Alan falou... Ouvindo? Estão me ouvindo, Darlan? Estou ouvindo. Então, Darlan, eu tenho essa dúvida, e no caso do saneamento básico, a nossa cidade não tem. Se eu coloco não, lá embaixo, eu diria sim, eu colocaria sim? Se não tem saneamento básico, exatamente. Então, cadê aqui? Rede de esgoto. Se não há saneamento, você vai marcar como sim, ok? Certo. Você está concordando, Uhum, certo? certo. Pronto. Então, Aí, se caso eu coloco sim lá em cima, a minha resposta é sim, aí seria um não, né? No caso de abastecimento de água. isso, esse caso você marcar como, não, tem rede, como é que é o esgotamento sanitário? É da rede pública, então aqui não há esgotamento sanitário, né? Uhum. Você não vai concordar com essa pergunta, você vai Certo. discordar. Outra dúvida que às vezes a gente tem é quando migra, né, para o censo, às vezes o coordenador do censo ainda questiona assim, a escola, o abastecimento de água nós temos na escola a rede pública. Só que a rede pública é um poço artesiano, mas eu só marcaria poço artesiano se o poço é da escola, não é isso? Também? Não, você vai marcar aqui de acordo com o que é a realidade. Então, se é poço artesiano, você marca que é poço artesiano, ok? Sim, mas se é rede pública, sim. Aí, Sim. poço artesiano também, porque a rede pública é poço artesiano. Então, você pode marcar como rede pública, porque Só. assim, não importa como que é, se é de uma barragem, se é de um poço artesiano, se for distribuído pela rede pública, aí você tem que marcar como rede pública. Mas se for, por exemplo, o poço artesiano é da escola, realmente está na escola, ou a cacimba cisterna, ou a escola do rio, entendeu? Mas se, por exemplo, se o município ele puxa a água do rio e ele distribui para a rede, mesmo aí ficaria como rede pública, né? Entendi. Isso aí ficou claro. Muito obrigada. Por nada. Alan perguntou aqui sobre a questão da falta da pontuação. Alan, veja bem, a pontuação nós possuímos dentro do sistema. Dentro do sistema você vai conseguir marcar o aluno, né? Deixa eu até ver um nome de um aluno aqui que tem algum tipo de pontuação, só para a gente poder sanar. Acho que Ô, Darlan, eu falei a pontuação no sentido da frase, né? Se tivesse a pontuação no final ali, aí talvez não geraria tanta
tanta dúvida, entendeu? Mas no ano passado eu tive essa dúvida também, eu marquei assim, aí acho que na época foi não sei se foi o Wallace ou foi o Gustavo, aí ele me tirou essa dúvida, entendeu? Entendi. Perfeito. É justamente, como eu falei, aqui a gente pega exatamente como o censo ele exige, né? Então, esse campo aqui, ó, a gente não consegue mudar, a gente não consegue colocar uma vírgula a mais, porque é com base no censo. Se a gente colocar alguma informação a mais, dá problema. Então, a gente não consegue fazer o processo de migração. Então, por isso que ele é exatamente como o censo ele questiona. Então, se você entrar no portal do censo, você vai ver que são as mesmas perguntas, que não muda nenhuma outra informação, tá bem? Se fosse algo que realmente fosse migrado, colocaria de uma maneira mais fácil para que não ficasse esse duplo entendimento, né, esse duplo sentido, ok? Pronto, pessoal, acho que mais alguém levantou a mão, deixa eu só ver aqui. Mariche levantou a mão. Mariela ou Darlan. Oi, minha amiga. Ontem mesmo eu estava conversando com o Farone a respeito justamente dessa situação, né? E aí eu estava mostrando a ele, na verdade, essas questões, com esse não na frente, no censo, né? Que aqui eu trabalho com o censo, ele não apresenta, entendeu? Não há sanitário, isso aqui, né? Então, não existe com esse não na frente. O que nós temos ou vou colocar o sim ou não, ou então uma de múltipla escolha. Você está me entendendo? Lá, as situações lá no censo. E por isso também, quando a gente vê, a gente tem essa dificuldade. Porque eu falo, parece uma provinha de raciocínio lógico. Se não, sim. Se sim, não. Aquela tabela. Eu brinco sempre isso realmente. E aí o colega que trouxe com a pontuação poderia realmente, né? Não há, tipo, abastecimento de água, aí você coloca, né? Uma interrogação, algo assim. Porque, como eu falei, no censo não tem essas, não sei se eu vou me falar correto, essas afirmativas negando, entendeu? Com esse não. Negativo, né? Certo? E aí essa confusão, se não é possível. Porque eu penso que, como no censo não traz exatamente assim, aí a gente imaginou que poderia ser mudado, né? Com a programação aí, não sei. Pronto, eu vou passar, porque assim, nós nos baseamos no layout que o censo envia, que é no layout de migração. Talvez na plataforma do censo, eu vou até dar uma analisada como é que está, talvez pode estar diferente, mas nós nos baseamos no layout, né? Então, o censo, ele disponibiliza todos os campos que devem conter dentro de um sistema, que é o layout de migração. Esse layout é um Excel. Eu vou enviar no grupo para vocês, para que vocês consigam entender quais são esses campos, né? E conseguir enxergar também dessa forma. Mas eu vou verificar com o pessoal se tem essa possibilidade, mas é porque desde de muitos anos a gente já bate nessa tecla também. É sempre uma teclinha que a gente está batendo, que é essa questão dessas perguntas, né, negativas, afirmativas. Mas aí eu vou ver com o pessoal e dar um retorno também sobre essas questões. Valeu, obrigada. Por hora, é essa informação, tá? Então, quando tiver essa pergunta, se não há esgotamento sanitário, sim, a gente concorda e não a gente discorda, tá bem? Pronto, pessoal. Deixa eu dar continuidade aqui, ainda tem bastante coisa para a gente falar, senão não vai dar tempo, viu? Deixa eu só compartilhar aqui. Então, escola, pessoal, é basicamente essas informações de infraestrutura que eu gostaria de passar para vocês. Tem só a questão da inserção de informações que não podem ser zeros, né, nos campos em aberto. Eu acho que isso aqui a gente entendeu. Inclusive, no sistema tem lá em vermelhinho que não pode ser preenchido com zero. Ok? Turmas, então, turmas, a gente vai ter alguns tipos de turmas dentro do sistema, e cada tipo de turma a gente tem que se atentar às informações. Turma regular, então, a gente precisa preencher o complemento da turma no sistema, então, tem que estar inserido da maneira correta, ok? Inserção de caracteres, né,
tem até um caractere aqui exemplificando, mas eu acho que vocês não vão conseguir enxergar da maneira mais correta possível, mas ele é como se fosse um símbolo de grau. Eu não sei qual é o nome desse símbolo, mas é um símbolo de grau. A gente vai utilizar dessa forma. E outros tipos de caracteres, o sistema ele não permite, porque o censo ele não permite esse tipo de caractere. Hoje você não consegue mais cadastrar uma turma com esse caractere, você já não consegue colocar esse caractere em um aluno, porque o sistema ele bloqueia. Então, o nome da turma vai ser primeiro ano, geralmente, né? E quando for primeiro ano com aquela informação de primeiro, a gente tem que se atentar ao caractere que está sendo inserido para que a gente não gere erro, mas o sistema ele não permite que você insira esse caractere que não é mais aceito no censo, ok? A etapa da turma regular, ela tem que ser configurada de maneira correta, então uma turma regular, ela vai da educação infantil até o 9º ano, certo? Bora, outra informação, referente à matriz e os componentes curriculares, então a gente precisa informar corretamente. Você só vai conseguir selecionar a matriz curricular se a etapa da turma, se a modalidade e a etapa estiver inserida. Então, se eu inserir que a modalidade é regular e a etapa é primeiro ano, a matriz ela vai aparecer do primeiro ano. Se eu inserir que a turma é educação regular, educação infantil, a etapa ela vai ser da educação, a matriz ela vai ser da educação infantil. Ok? Então, a gente precisa se atentar a essas informações. Se eu informei que a turma ela é EJA, anos iniciais, né? E a etapa ela é anos iniciais. Então, eu preciso informar a matriz dos anos. O sistema só vai me permitir inserir essa informação. Certo? O preenchimento do campo da estrutura curricular é obrigatório a gente preencher. Então, turma regular ela tem que ter aquele campo de preenchimento da estrutura curricular, que é o que muitas pessoas acabam não preenchendo, muitas escolas acabam não preenchendo, então é muito importante a gente se atentar a isso, ok? E as outras informações são informações comuns que a gente já conhece, certo? Turmas multisseriadas, o preenchimento do complemento da turma deve ser feito no campo específico disponível dentro do sistema, certo? A inserção do caractere também equivale para essas turmas. A etapa ela tem que ser configurada de maneira correta. Então, qual é a etapa da turma multisseriada? A gente vai informar a primeira modalidade, que vai ser regular, e a etapa vai ser multi, ok? Só tem 3 etapas de multi no sistema. Deixa eu abrir aqui, para que vocês consigam visualizar. Vou compartilhar aqui minha tela para que vocês consigam entender melhor. Então, existem somente 3 etapas de multi. Que é essa primeira, que é Educação Infantil e Ensino Fundamental, 8 e 9 anos, multi-etapa, ok? Só tem essa etapa para pegar a Educação Infantil e Fundamental. Temos essa etapa. Então, se a turma ela é da educação infantil, eu tenho que inserir essa etapa. Se é junto, né? Se ela é uma turma multi-etapa, que vai pegar educação infantil e primeiro ano, por exemplo. Então, a gente vai pegar pré-escola e primeiro ano. Então, qual é a etapa que deve ser informada? Educação infantil e ensino fundamental, 8, 9 anos. E se ela for somente uma turma do fundamental, não tem educação infantil, eu vou colocar essa etapa aqui de baixo, que é ensino fundamental de 9 anos multi. Vocês lembram que eu falei que existem 3 etapas, né? Aqui só está aparecendo 2. A outra etapa... deixa eu ver, pronto. A outra etapa é do EJA. Que o que é? É essa etapa aqui, ó. Anos iniciais e anos finais. Não é multi-etapa, né? Mas eu falo que é multi-etapa, porque nós precisamos informar quem são os alunos dos anos iniciais e anos finais. Certo? Aqui existem 2 etapas dentro dessa etapa, né, que são os anos iniciais e os anos finais. Mas nessa situação aqui é muito raro, né, os municípios terem anos finais e anos iniciais tudo junto em uma única turma, ok? Então, a gente pode prosseguir com os EJAs da maneira que a gente encontra aqui, como os anos finais e anos finais. Se caso o seu município tiver esse tipo de situação, anos iniciais e anos finais juntos em uma única turma, aí você fica ciente de que deve ser informada a etapa dos alunos. Então, quem é o aluno dos anos iniciais e quem é dos anos finais, ok?
Aline falando que em Oliveira dos Brejinhos tem. Excelente, minha amiga. Então, é essa informação. Tem anos finais e anos iniciais, anos iniciais e anos finais juntos, a gente tem que informar quem é anos iniciais e quem é anos finais, certo? Então, existem essas 3 etapas aí para multisseriado, que a gente considera para multisseriado, ok? Então, etapa tem que ser preenchida da maneira correta, a matriz curricular tem que ser preenchida também da maneira correta. Precisamos informar também a estrutura curricular da turma e, principalmente, aí, a estrutura da turma multietapa, certo? A matriz das turmas multietapas é diferente, porque nós iremos informar todas as matrizes curriculares daquela turma. Existe o campo de matriz principal e existe o campo das matrizes secundárias, ou seja, se a turma é da educação infantil até o 5º ano, a matriz principal sempre vai ser a última etapa. Então, 5º ano é a matriz principal. E as matrizes secundárias vai ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e também educação infantil, certo? Para entender, né? Então, essa é a turma multisseriada. Turmas do atendimento educacional especializado, que são turmas AE. A gente precisa preencher o campo que solicita lá se é atendimento especializado ou não, como sim, isso no processo de criação da turma, mas a gente consegue editar isso também lá em informações da turmas e no incenso, ok? Então, tem que preencher como sim. Se a turma ela é de atendimento educacional especializado, a turma não tem escolarização, ou seja, não é ensinado o currículo comum para essas turmas, português, matemática, etc., certo? A base nacional curricular comum não é ensinada. Então, esse campo de escolarização tem que estar marcado como não. E o campo de atividade complementar também tem que estar marcado como não, ok? Não pode estar marcado como sim, porque ele é uma turma específica para o atendimento educacional especializado, certo? A modalidade etapa tem que estar como modalidade especial, tem lá modalidade substitutiva, né, especial do atendimento educacional especializado. E o preenchimento do campo estrutura curricular também deve ser preenchido, de acordo com o preenchimento da educação infantil, que a gente marcar como deixa eu só abrir aqui, que até eu me esqueci quais são esses campos aqui. Então, a estrutura curricular, nós precisamos marcar como não se aplica, ok? A estrutura curricular, e a forma de organização da turma é de acordo com a realidade dessa turma, certo? Aqui eu estou falando para vocês da estrutura da turma. Tem outras informações que a gente vai falar quando a gente for aqui para os alunos, ok? Turma de atividade complementar. A gente precisa marcar se ela é uma turma específica para atividade complementar, ok? Ela é exclusiva para o atendimento de atividade complementar. Então, preenchimento do campo de atividade complementar como sim. A verificação da realidade da turma para a adição do campo da escolarização. A gente só vai adicionar que a turma ela tem escolarização e atividade complementar se ela for uma turma integral. Mas se ela for somente de atividade complementar, a gente só vai marcar atividade complementar. Desmarca a escolarização. Só para que vocês entendam que campos são esses que eu estou falando, eu vou compartilhar minha tela para melhor exemplificar. Então, bora lá. Quando eu me refiro a essas informações, eu venho no censo da turma, informações turmas, ó. Em informações turmas, eu tenho aqui a informação se é escolarização. Escolarização, a gente vai marcar para turmas que têm a base nacional curricular comum, português, campo de experiência, ok? Atividade complementar, eu marco se a turma ela for específica para atividade complementar. Então, eu só vou marcar sozinho esse campo se a turma ela for específica. Se a turma ela for específica para o atendimento educacional especializado, eu só marco esse campo, ok? Se a turma ela é uma turma integral, ela tem as atividades da base curricular no contraturno, no primeiro turno, e no contraturno tem as atividades complementares, eu vou marcar que ela é uma turma de escolarização, ou seja, ela tem a base nacional curricular comum, e eu vou marcar também que ela tem uma atividade complementar, ou seja, oficinas e outras atividades aí no contraturno. Certinho? Então, quando eu me refiro a esses campos, eu estou falando exatamente
dessas informações aqui que eu estou adicionando para vocês, tá? Então, turma de atividade complementar são essas informações. A matriz dessas turmas, elas são específicas, né? Ela ou vai ser a matriz da turma integral, se for realmente uma turma integral, ou vai ser a matriz da turma de atividade complementar somente, né? Que vai ter somente uma disciplina, um componente curricular para a gente vincular o professor e aí depois adicionar as oficinas lá no campo de atividade complementar. Se eu marquei que a turma ela é atividade complementar, existe uma outra informação que eu preciso me atentar, que é, deixa eu apresentar mais uma vez para ficar bem mais lúdico para vocês. Então, eu informei que a turma ela é eu marquei atividade complementar, aqui abaixo ó, vai abrir esse campo de atividade complementar, onde eu preciso informar as minhas atividades complementares, onde pode ser atividades complementares por turma. Tem o vínculo dos monitores nessa turma que é feito por esse ambiente aqui. Se caso possuir monitores, tá? Esses monitores que possuem essas atividades aí. Mas se não tiver monitores, se for uma outra forma de organização dessas atividades, é vínculo normal, certinho? Mas dessas informações a gente vai tratar especificadamente com cada município, né? Município que tem integral, a gente vai se organizar para se reunir, para passar as orientações de maneira clara e eficiente, para não ter erro na hora de adicionar essas informações. Pessoal que levantou a mão, só um minutinho, tá? Deixa eu só finalizar essa parte aqui das turmas que eu já passo a palavra para vocês. Então, turma de atividade complementar, turma EJA, mais uma vez a questão do caractere, a turma EJA, a gente tem que inserir a modalidade EJA e tem que configurar a etapa da maneira correta também. Se a turma ela é EJA, anos iniciais, a gente marca EJA, anos iniciais, anos finais, anos finais. Se for as duas juntas, tem a etapa específica para as duas juntas. Darlan, eu quero informar no EJA quem está fazendo o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, isso não é possível, certo? No EJA a gente não consegue especificar dessa maneira. No EJA a gente só vai falar quem é dos anos iniciais e quem é dos anos finais, ok? Somente isso. A matriz tem que estar de acordo também, certo? E a realidade das turmas que trabalham com o eixo. Então a gente tem que focar também nessa situação das turmas que trabalham com eixo 1, eixo 2, eixo 3, e preencher as informações da maneira correta. A etapa individual dos alunos para as turmas EJAs, só vamos inserir se a turma ela for anos iniciais e anos finais juntas, né, em uma turma só, ok? E para a gente finalizar aqui as turmas, nós temos as turmas integrais, que o horário dessas turmas vai ser um horário prolongado, né? O horário dessas turmas, ele passa de 4 horas diárias. Então, uma turma integral, ela é considerada integral no sistema pelo horário. Então, se eu adicionei que a turma ela é de 8 até as 4 da tarde, automaticamente o sistema, pelo horário, já entende que ela é integral, certo? E ela sendo integral, a gente tem que informar aí quais são as atividades complementares que essa turma possui. Ou seja, a gente vai informar a matriz ela tem que estar de acordo, é a matriz integral, a gente informa que a matriz ela é integral. A gente tem que informar também os monitores, né, necessários para as atividades complementares, ok? Tem aí a informação, né, se a turma ela possui atividade complementar ou não, e inserindo os monitores das oficinas e marcar as atividades complementares oferecidas nessas turmas. É bem tranquilo, né, não tem dificuldade, é só a gente se atentar direitinho nessas informações. Só um minutinho, viu, pessoal? Nirley disse que no município Nirley, depende muito da nomenclatura. Se caso no censo não tiver essa nomenclatura, né, música, violão, não vai ter realmente. Nessa situação, nós vamos precisar adicionar a opção outras atividades de acompanhamento pedagógico, de acompanhamento de violão. Se tiver, é porque a gente precisa adicionar, tá? Se tiver, porque não foi adicionado ainda na matriz curricular, e aí você pode passar para o coordenador que ele vai
adicionar as informações de forma correta, ok? Beleza? Pessoal, alguém quer falar alguma coisa nesse momento? Eu quero. Deixa eu te perguntar aqui. As turmas de tempo integral, elas vão ser migradas também ou não? Eu tenho que colocar separado? Elas são migradas. As turmas de tempo integral são migradas. Integral? São Porque migradas. nós temos duas, mas o tempo integral daqui tem a creche, tem o Castro Pires, que tem uma turma de tempo integral, e agora a escola recente que municipalizou. Elas vão ser migradas também? O ano passado não foi. São migradas. Depende muito da situação, o motivo dela não ser migrada. Elas não foram migradas por quê? Não sei. Aí a gente Na época precisa estava de entender. licença de saúde, porque meu marido faleceu, e aí não foi migrada nenhuma turma do tempo integral. Tanto que refletiu no nosso, como é que fala? A per capita do município da merenda escolar que defasou por causa dessa turma de tempo integral. Qual o seu Não foi município? migrado. Não consta no Educacenso. Qual o seu município, minha amiga? Sérgio Zé Moreira. Serra dos Amorés. Aí a gente entender. Na verdade, aqui, ó, tem informação. Você é de Serra dos Amorés. Elas não foram informadas no Bravo. Kira passou aqui que elas não foram informadas, tá? Pois é. Elas não Essas foram turmas migradas ficaram. porque elas não foram informadas no sistema, tá? Todas as turmas que Calma, Kira. foram informadas, Oi? todas as turmas que forem informadas dentro do sistema, elas vão ser migradas. Então, se elas não foram migradas, ou é porque não foi inserido dentro do sistema, ou porque marcou para elas não serem migradas, a gente precisa entender, tá bem? Uhum. Tá. Mas como o Kira já passou aí, elas não foram inseridas no sistema. Aí a gente, para migrar, a gente tem que inserir no sistema, que aí migra, ok? Tá, beleza. Pronto. Esse ano nós vamos ficar atentos sobre isso aí. Pronto, perfeito. A gente vai estar acompanhando também, tá? Beleza. Pessoal, mais alguém quer falar? Darlan, no caso da complementar, inserida no sistema, migra também? Da atividade complementar? Isso. Migra. Se a turma ela for exclusiva para atividade complementar e tiver todas as informações inseridas da maneira correta, né? Marcamos que ela é atividade complementar, inserimos as atividades complementares, a gente migra, ok? Elas são migradas também. No nosso caso, a integral não tem a necessidade, não podemos marcar como sim complementar, porque nós já inserimos o que seria as oficinas na matriz, não é isso? Isso. Na verdade, você pode marcar como integral e como complementar também. Não tem problema nenhum, ok? Mas aí não abriria o campo para inserir as oficinas? Na verdade, já tem, porque assim, quando você marca que ela é atividade complementar, as oficinas a gente vai colocar nesse campo aqui, ó, tá vendo? Nós vamos inserir, como o seu caso, a gente não tem as oficinas lá em ambientes, que é essa situação do município, nós vamos inserir as atividades complementares nesse campo aqui, ó, que fica em censo. Quando você marca que ela é atividade complementar também, aí aparece esse campo, atividade complementar, a gente insere aqui. O campo para a gente inserir os monitores é porque a gente insere as oficinas em ambientes, né? Entendi, que nós inserimos professores. Isso. Você não vai conseguir inserir os monitores. Os monitores... O monitor, só no caso da que foi exclusiva complementar, não é isso? Isso mesmo. Entendi. Festinha? Porque o município decidiu, depois que migrar, a gente vai estar colocando essas turmas. Entendi. Não, perfeito, mas é possível também, tá? E essa turma complementar, é possível aparecer no histórico essa oficina? Não, né, Darlan? Se a turma ela for exclusiva, se ela for separada, não aparece, não. As oficinas, na verdade, as oficinas de vocês aparecem no histórico, porque a gente colocou dentro da matrícula. Isso, do integral, mas no caso, a específica, A específica, complementar, não. Certinho. Oi, Silvana, pode ficar à vontade. Ô, Darlan, bom dia a todos. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu preciso de uma orientação, na verdade. Nós só conseguimos regulamentar a política de educação integral aqui no município de Barra do Choça ontem. Só foi publicado no Diário Oficial ontem, né? Todo o trâmite legal
a partir do momento, né, que foi feita a adesão, e aí teve todo o trâmite, o processo de construção da proposta pedagógica, ampliação da matriz curricular, né, toda essa proposta curricular, a gente só conseguiu concluir ontem, ou seja, ainda vai começar a semana que vem, na sala de aula propriamente dita, semana que vem. Então, a gente está com essa dificuldade, e aí minha pergunta para você é, como nós ampliamos a matriz curricular para que o município participasse, né, e aderisse a essa política de educação integral, como é que você me orienta a prosseguir agora no sistema, uma vez que a gente já tem uma matriz configurada lá, sem a política de educação integral, a gente tem a matriz regular, né, normal, que a gente já vinha trabalhando nos últimos anos, mas a partir de ontem, no caso, nós, em 5 escolas apenas, nós já vamos ter a implantação da educação em tempo integral. E aí eu queria que você me orientasse aqui como é que eu vou prosseguir com essa situação. A gente vai inserir somente lá no Educacenso e, por enquanto, a gente não coloca no sistema Bravo, ou tem uma outra maneira que a gente pode estar procedendo com essa situação, amigo? Pronto, minha amiga, veja bem, eu vou tratar essa situação contigo no PV, que aí a gente consegue exemplificar melhor, mas assim, pelo que eu vejo, se caso você só teve a inserção aí dos ambientes, né, das atividades complementares, a gente vai inserir lá em ambientes, então não tem problema nenhum. Contudo, se você teve alteração na matriz que já está lançada dentro do sistema, seja alteração em disciplina, aí a gente vai precisar entender melhor, mas eu acredito que a sua situação só seja mesmo a questão do integral, né? Que são as oficinas, que provavelmente foi as oficinas que entraram recentemente, e aí a gente só vai inserir essas oficinas dentro do sistema. Isso não implica em nenhuma alteração, certo? A gente insere as oficinas e desde então vocês conseguem vincular aí os monitores. Mas se a matriz teve alteração, se caso tiver uma nova matriz para ser inserida, aí a gente precisa entender melhor para discutir como que a gente vai fazer. Sim, a gente ampliou a matriz, na verdade. Então, o município adicionou componentes. Isso. Pronto. Se você somente adicionou componentes na matriz, não tem problema. Uhum. Se você alterou algum outro componente, por exemplo, português não é mais português, é uma outra disciplina, e aí a gente vai precisar remover. Aí é um problema. Mas se você pensa, Darlan, não, a gente adicionou uma disciplina chamada capoeira. Capoeira, a gente adicionou. Pronto, isso daí é tranquilo. Então, eu lhe encaminho, eu lhe chamo no privado depois, mas eu lhe encaminho também a nova roupagem dessa matriz curricular, viu? Pronto, minha amiga, perfeito. Obrigada. Pronto, perfeito. Pronto, Kira falou também que precisa ver a realidade, a gente vai organizar. Viu, Kira? Sobre o slide, Natália perguntou se a gente vai disponibilizar, o slide ele vai ser disponibilizado, eu vou enviar nos grupos, tá bem, pessoal? Atos também lá de poções tem a mesma situação. Perfeito. Aí a gente organiza, isso daqui é tranquilo, né? Essa questão da inserção dessas matrizes do integral é bem tranquila. Aí a gente organiza direitinho para que a gente consiga já fazer isso o quanto antes, vocês não terem problemas, ok? Pessoal, deixa eu dar com... porque eu não... Então, só para a gente poder finalizar, eu vou falar bem rapidinho, a gente vai acabar passando de 1 hora, mas não tem problema, né? Então, bora lá. Referente aos alunos, os alunos também são super importantes, então a gente falou de escola, de turmas, agora de alunos. Bem rapidinho e bem sucinto. Os alunos do regular, a gente tem obrigatoriedade nos dados de pessoa física. O CPF, ele não é uma informação obrigatória, mas o censo sempre vem nos avisando. Insira o CPF, né? Porque em algum momento eles devem colocar isso como obrigatório. Então, importante, mesmo que não seja obrigatório o CPF, vamos inserir. Evitar com que as escolas preencham informações como 00 no telefone do aluno, 00 em endereços, né? Colocando informações fictícias. Nome do pai ou nome da mãe, eles escrevem não informado ou não tem, ou não declarado. Quando não tiver um nome de uma filiação, essa filiação ela deve estar em branco, ok?
Então, não deve ser preenchida, mas pelo menos uma filiação tem que ser preenchida dentro do sistema. CPF para alunos do EJA já é obrigatório, exatamente, né? Nos anos anteriores aí foram colocados que CPF para alunos do EJA já é obrigatório. Identificação do INEP para os alunos dentro do sistema, então é muito importante que seja inserido o INEP do aluno. O INEP do aluno é como se fosse um CPF na educação, é o código que vai unificar o aluno, então é importante a gente inserir isso dentro do sistema. Almai perguntou se alunos que têm deficiência precisam de laudo. Almai, o censo ele não exige um laudo, mas eu acho que é importante, né, que tenha algum parecer e alguma informação do tipo. Mas o censo ele nunca exigiu laudo. Não sei se vai existir alguma atualização que vai solicitar um laudo atualmente, mas ele não exige laudo, ok? Para municípios, pessoal, que tem CEPs específicos de ruas, né? Ou seja, o CEPamento é através de bairros, de ruas, é necessária a atualização e inserção dos CEPs de acordo com a realidade de cada município, tá? Informações de transporte, temos que informar no aluno, caso o aluno possua informações de transporte, e utilizem os menus rápidos, né? Passem para as escolas os menus rápidos. O que é o menu rápido? O menu rápido aparece lá na turma, no campo de turma, que é onde a gente consegue inserir a informação de maneira mais clara. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, eu tenho o campo gerenciar professores e gerenciar alunos, ó. Gerenciar professores, gerenciar alunos aqui, ó. Professores e alunos, ok? Quando eu clico em gerenciar alunos, aparece esse menu que eu vou conseguir informar as informações de transporte, aparece todos os alunos, se foi informado ou não. Transporte é usuário, sim, ok? E demais informações. Então, esse menu rápido, ele vai auxiliar no preenchimento mais eficaz das informações e vai dar uma agilizada aí para as escolas. Para os alunos especiais, nós possuímos o preenchimento dos campos de deficiência do aluno, então é obrigatório eu informar que o aluno ele é deficiente e o tipo de deficiência que esse aluno tem. Eu não vou mostrar o campo para a gente não ter muito tempo, mas não tem nenhuma outra, naquele campo de deficiência, todas aquelas deficiências são as deficiências que o censo nos informa, né? Nos passa através do layout. Tem algumas deficiências, como síndrome de Asperger, tem outra síndrome lá também, que vão ser ocultadas, certo? Porque essas deficiências, elas já não são solicitadas pelo censo. Tem lá uma opção também chamada autismo infantil, que nós iremos trocar a nomenclatura para transtorno, acho que é transtorno de autista ou algo do tipo, tá? Mas a gente vai colocar direitinho somente essa solicitação que nós iremos inserir, certo? TOF, TOD, ainda não é solicitado, viu, Almai? Então, essas informações, elas não são solicitadas pelo censo, então o controle delas tem que ser feito lá em médicos e alimentares, tá bem? Então, tem um campo médicos e alimentares dentro do sistema que você pode inserir essas informações se o aluno ele tem essas condições, tá bem? Inserção dos recursos para avaliação. Então, se o aluno... Isso, transtorno do aspecto autismo. Perfeito, Rony, exatamente. É isso mesmo. Então, o autismo infantil ele vai ser modificado para transtorno do aspecto autismo, autista lá dentro do sistema. Inserção dos recursos para avaliação. Então, se o aluno ele tem deficiência, né, eu preciso informar se ele possui algum recurso necessário, prova ampliada, se ele possui de um intérprete, de um guia, de um tradutor, beleza? Informações de transporte também é necessário, se caso o aluno ele necessita de transporte da rede pública. Primeiro, a gente vai matricular os alunos, a matrícula dos alunos especiais é feita em uma turma regular, para depois ser feita na turma de atendimento educacional especializado, ok? É necessário estar fazendo a atualização dos dados, então a matrícula 2.0 já permite uma atualização melhor ali do preenchimento da matrícula desses alunos e da atualização das informações, e também a utilização do menu rápido
para informar os dados desses alunos, certo? Ainda, na turma especial, quando eu vinculo o aluno e ele é considerado especial, eu vou ter lá o tipo de atendimento que esse aluno realiza. Então, esse tipo de atendimento é justamente para eu informar qual é o tipo de atendimento educacional especializado que o aluno ele realiza ali naquela turma, que aquele profissional ele desempenha com aquele aluno. Alunos multisseriadas, então, temos que preencher, é obrigatório, se não preencher a etapa individual para informar quem é do primeiro, quem é do segundo, quem é do terceiro, isso pode dar problema. Então, temos que informar, porque senão o censo ele vai voltar com erro. E é importante eu dizer isso para vocês, pessoal, porque assim, todas as informações que estiverem corretas dentro do sistema, o censo ele vai retornar com erro. Ele não migra com erro. Ele não vai migrar se o CPF do aluno estiver incorreto, se o nome do aluno estiver diferente da Receita Federal, se a graduação do professor estiver incorreta, não estiver inserida. Então, é importante a gente colocar essa situação. Por isso que a gente pede para atualizar os dados, porque por mais que a gente migre, o censo ele não aceita. Ele vai falar, ó, tem erro, vocês têm que corrigir. Beleza? Então, alunos da multisseriada, mesma coisa. Evitar inserções fictícias, né? Tem que ter o INEP, importante, e a utilização dos menus. Alunos do EJA também, mesma coisa, evitar inserções como 00, inserir o INEP, obrigatoriedade do CPF, como informou Maristela. Para municípios com CEP específico, mesma situação, informar o transporte, caso ele seja necessário. A etapa individual do aluno para turmas EJA só vai ser obrigatória se a turma for anos iniciais e anos finais juntas, tá? Aquela etapa junta. Se for anos iniciais, não é obrigatória a etapa individual. Se for anos finais, não é obrigatória a etapa individual, ok? E também a utilização dos menus rápidos aqui. Para a gente poder finalizar, a gente chega aqui nessa parte do professor. Professores, então a gente vai fazer o vínculo nas turmas com a função de acordo com a realidade de cada professor. A gente precisa fazer o vínculo de maneira efetiva. Então, se eu vinculo o professor em português, matemática e ciência, eu preciso marcar esses campos no mesmo momento. E aí a gente vincula. Se eu vincular, vou vincular agora em português. Aí vinculei, salvei. Agora eu vou vincular em matemática. Vou lá novamente, clique em salvar. Vou vincular agora em história. Isso vai dar erro porque o sistema ele vai entender, o sistema do censo, ele vai entender que está duplicado, ou melhor, triplicado, né? Porque os vínculos foram feitos na mesma turma, em disciplinas diferentes, né? Mas com códigos aí diferentes. Então, se o vínculo é na mesma turma, primeiro ano, e a disciplina é português, matemática, ciência, eu clico tudo junto e vinculo. Se eu vinculei somente português e matemática, e o professor, ele vai precisar agora história. Eu excluo os vínculos de português e matemática e depois vinculo tudo junto, português, matemática e história, certo? Regime de contratação de acordo com a realidade. Os dados de pessoa física devem ser atualizados, obrigatoriedade do CPF para o professor e de outros dados de pessoa física, obrigatoriedade do INEP também, para que a gente unifique o cadastro dele, dados acadêmicos, escolaridade, qual o nível de escolaridade, se é ensino médio, se é superior, pós-graduação, formação superior, formação, complementação, outros cursos, deficiências e também o vínculo do monitor, certo? Como eu falei para vocês, vou enviar um formulário de migração, que ele deve ser preenchido até o dia 10, ou seja, até sexta-feira. A gente consiga estar identificando quem vai migrar, quem não vai migrar. Consiga tá mandando força a mais, né? Se caso o município tiver um pouco mais de dificuldade, a gente auxilia, para que a gente consiga fazer esse censo aí ser um censo excelente. Como eu falei para vocês, o censo ele vai se iniciar aí no dia 29 de maio, então a gente precisa realmente dar importância. Tá vindo as festas juninas, é um período que eu gosto bastante, municípios que eu amo ir nesse período é Barra do Choça, que lá faz um friozinho gostoso, né, Silvana? Barra do Choça, Planalto, verdade. Toda essa região aí faz um friozinho que eu gosto desse clima de São João, dessa região. Mas, pessoal, é isso, então, importantíssimo essas informações para vocês se atentarem, para vocês auxiliar as escolas. Eu sei que o nosso tempo aqui foi curto, mas nós teremos outras reuniões.
eu vou tentar fazer uma nova reunião para a próxima semana, para a gente estabelecer os outros tópicos, e dessa forma a gente conseguir realmente ficar blindados aí com essas informações para que a gente consiga fazer um trabalho excelente no EducaSenso. A nossa equipe vai estar disponível, nós criamos os grupos, então vocês podem tirar dúvidas também com outros colegas, com a nossa equipe, entendendo como que é feito no outro município, como que vocês podem fazer no de vocês, mas não tem segredo, é um processo muito tranquilo, né? Tem municípios que já estão com a gente fazendo esse processo há não sei quantos anos, né? Confia bastante no nosso trabalho. Se você é um município que está fazendo pela primeira vez, vocês podem confiar tranquilamente que nosso trabalho é um trabalho sério, a gente leva realmente esse processo como um dos processos mais importantes aqui dentro da empresa, porque nós estamos lidando com dados educacionais, com informações que vai refletir diretamente nos recursos que vão chegar para o município. Certo? Vou enviar lá o formulário lá no grupo. Deixa eu só ver o chat aqui. Eu nem vou abrir para perguntas, pessoal, só para a gente ter o comprometimento de finalizar no horário. Pronto. Aqui são algumas questões que o pessoal colocou, mas a gente pode continuar ali no grupo, ok? Enfim, mais uma vez, agradeço a presença de todos vocês, muito obrigado pela atenção, foi muito bom estar aqui com vocês, passando essas informações, eu espero ver vocês em breve aí, durante todo esse período a gente vai estar junto, ok? Qualquer dúvida, vocês podem contar comigo, tem um link do formulário de presença para vocês preencherem, só para a gente poder registrar, e um abraço para vocês aí, fiquem todos com Deus e tchau, tchau.